Ter ansiedade e depressão ao mesmo tempo é como se sentir agitado mentalmente pelo medo, pela preocupação e cansado simultaneamente. É ter medo de falhar, mas não ter pressa para ser produtivo. É querer amigos, mas odiar socializar. É sentir tudo de uma vez e então se sentir paralisado e adormecido e querer fugir. E se você então já se reconheceu em algum desses quadros, fica comigo até o final desse vídeo. A ansiedade e a depressão são ambos transtornos mentais que frequentemente andam juntos, pois pessoas que têm depressão acabam por desenvolver ansiedade, e o contrário também é verdadeiro. É comum que essas doenças sejam comorbidades uma da outra. Mas afinal, a ansiedade leva à depressão ou é o contrário? Na verdade, não há como saber exatamente. Muitas vezes os sintomas acontecem simultaneamente e a relação entre eles não pode ser tão simples de ser identificado. Um exemplo interessante de uma pessoa com depressão. Esse quadro gera uma situação de falta de controle, porque a pessoa se vê triste, sem energia e ao mesmo tempo tendo motivos para fazer o que precisa e ela não tem ânimo. E então internamente gera uma autocobrança para que ela execute, para não perder o emprego, porque ela tem o leite da criança, ela tem a escola. E assim, isso tudo vira uma bola de neve. Em algum momento ela se sente extremamente agitada e em outro momento completamente deprimida. E a mente fica oscilando como uma montanha-russa de emoções. E ao passar muito tempo assim, pode-se gerar uma angústia tão grande que pode levar à ansiedade. Eu lembro de um caso de um paciente meu que simplesmente ele não sentia vontade nenhuma de fazer as coisas. E no decorrer da terapia, ele descobriu momentos da infância onde ele tentava aprender inglês e o papai repreendia ele porque a pronúncia dele estava errada. E assim então a mente dele entendeu que ele não fazia nada certo e que nem adiantaria tentar de novamente. E assim sempre que ele tentava algo novo, era uma desmotivação, uma angústia, mas internamente ele sabia que ele precisava de tudo aquilo. E o que a mente dele fazia? Ele aumentava a cobrança interna, ele ficava agoniado, angustiado, agitado. E tudo isso gerava um mecanismo de ação. E ele ia lá e agia e fazia o que era necessário. Porém, isso tudo se transformava em algo tão surreal, em algo tão forte, tão descontrolado, que ele vivia uma montanha-russa de cobrança, agitação e ação. E depois disso ele se sentia cansado, desmotivado, deprimido, uma sensação lá embaixo, como se nada valesse a pena. E ele alternava nesses dois quadros, até que um ponto isso se tornou um mecanismo de funcionamento da vida dele. E assim, milhares de pessoas vivem, e da mesma forma que uma pessoa com ansiedade sofre muito com as preocupações excessivas e acaba pensando obsessivamente em uma mesma questão, como agir, fazer, como no caso daquele paciente, fazer o que precisava ser feito para a empresa dele ganhar, crescer, para ele ter dinheiro, ele se sentia desmotivado, cansado e procrastinava. Então, com o passar do tempo, o sofrimento dessas condições, ela vai ficando tão forte e criando uma debilidade tão forte para essa pessoa, que ela vai se achando inferior, menos capaz, e tudo isso vai deixando ela desesperançosa, melancólica, chegando então a levar o ansioso a criar a depressão. Então, vamos ver quais são os sintomas de ansiedade e depressão na prática. Basicamente, a depressão é caracterizada por sintomas como humor deprimido, juntamente com a diminuição do prazer, desde as atividades diárias até a perda da libido. Alterações do apetite, como aumento ou diminuição do apetite, assim como desregulação do sono, também pode ocorrer, além de quadros de fadiga, cansaço, indisposição, sentimento de culpa e inadequação e dificuldade para se concentrar. Já na ansiedade, temos como característica em si a preocupação excessiva,
não necessariamente com um foco só. E essa preocupação não é controlada pelo indivíduo. É uma invasão da mente junto com a ansiedade. Pode surgir inquietação, pensamento acelerado, nervosismo, fadiga, cansaço, além da dificuldade para se concentrar. Também pode haver alterações de sono, mas nesse caso, o sono se torna mais leve e com pouca qualidade. Isso porque a cabeça não para de pensar. E entre os sintomas físicos estão a falta de ar, o suor excessivo, a mão gelada, a boca seca, tontura e náuseas. E existem muitos tratamentos que podem realmente te ajudar. Mas no fundo, os tratamentos medicamentosos, eles simplesmente são um band-aid sobre o problema ou sobre a ferida. Não que eles não sejam importantes, mas de fato, eles não tratam a origem do problema. E não tratando a origem do problema, as pessoas acabam ficando reféns desses procedimentos. Isso porque o nosso corpo tende a se adaptar a qualquer estímulo. E assim, recorrentemente, eu recebo pacientes que fazem tratamento há anos e apenas sentem as doses medicamentosas aumentarem, mas mesmo assim os sintomas não diminuírem ou não sumirem. E isso é cíclico e repetitivo. Isso porque para todo sintoma existe uma causa. Isso é uma lei, é uma regra na hipnoterapia. E em geral, essa causa do problema está na nossa infância ou na nossa história de vida. O fato é que a nossa mente, ela vai acumulando experiências. E mesmo que não sejam experiências traumáticas, sejam experiências comuns no nosso dia a dia. Para uma criança, aquilo cria um aprendizado, como uma verdade absoluta, algo que fica engessado, gravado com uma tatuagem, com um programa padrão que cria um hábito, uma fórmula de processamento de dados. Isso como um computador. Ou seja, uma pessoa que vivenciou na sua infância, na sua formação, uma repetição de repreensão, onde nenhum dos esforços deles eram valorizados, nada do que ele fazia era bom o suficiente. O que acontece é que a mente dele fica viciada em buscar cenários semelhantes a esse. E o fato é que essa pessoa vai se relacionar com pessoas que criam esses cenários, vai buscar chefes, patrões, colegas de trabalho que façam ele se sentir da mesma maneira que ele se sentia na infância. E assim, repetidamente, essa pessoa vai se sentindo novamente deprimida, sem vontade de executar, sem vontade de agir, de aprender, de se desenvolver. É como se a mente dela dissesse assim para ela: olha, se o seu pai não te valorizou, ninguém nunca vai te valorizar. E assim, por mais que existam bilhões de pessoas ao nosso redor, a mente só foca exatamente naquela que não vai valorizar os seus esforços. E depois de muito tempo, essa mente é capaz de criar um cenário na sua casa que seja idêntico, onde o filho, a esposa, as pessoas da família façam ele se sentir igual o pai fazia. E isso vai criando um movimento interno até que seja gravado e somatizado no corpo um mecanismo de depressão, ansiedade, pânico ou qualquer coisa do gênero. E mesmo que você se pergunte: mas Samuel, eu não me lembro na minha infância em qual momento eu passei por algo semelhante a isso, em qual momento eu senti essa emoção. A primeira coisa que você precisa entender é que a nossa mente, ela cria memórias reprimidas e que nós não lembramos. Por exemplo, você não lembra a primeira vez que você tomou o choque na tomada, mas mesmo assim hoje você sabe que se você puser o dedo na tomada, você vai tomar choque. E a segunda coisa que você precisa entender é que as coisas que nós vivenciamos na nossa infância não precisam ser traumáticas para o nosso dia de hoje. Elas só precisam ser traumáticas para aquela criança. E a forma como aquilo fica gravado pode ser interpretado da maneira que a sua mente entender o melhor. E assim, criar um comportamento ou um hábito padrão que gere aquele transtorno. E para tratarmos todos esses sintomas e todos esses problemas, não basta tratarmos na superficialidade da nossa mente. Precisamos acessar as áreas mais profundas da nossa mente, acessando todos aqueles quadros emocionais que ficaram mal resolvidos.
E para isso a gente também precisa entender que o tempo não fecha ferida nenhuma. Na verdade, acabamos acumulando esses aprendizados, processando como normais em nossa mente e vamos convivendo com isso até que ele se torne uma bola de neve e se torne insuportável. No fundo, a ansiedade, o pânico, a depressão, todos esses são mecanismos da sua mente que vão acumulando muitos lixos emocionais até que eles eclodam. E o fato então é que ficar na superficialidade desses tratamentos não funciona. E as pessoas que chegam ao meu consultório tentaram por anos mudar tudo isso. Ficaram iguais cachorro, correndo atrás do rabo, sem realmente conseguirem o resultado que eles queriam. Eles tinham muita ação, muito esforço, muito movimento, mas no fundo, poucos resultados. Isso porque eles não trataram a causa, a origem do problema. E o primeiro passo para você, então, mudar tudo isso, é você tratar a sua mente. Pois enquanto você não achar a origem do problema, que está lá na sua infância, na sua mente, nada vai mudar na sua vida. Mude a sua mente. Trate as feridas do passado, que você pode mudar qualquer coisa na sua vida. Aliás, eu já vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para você começar agora a eliminar tudo isso da sua vida, agendando a sua sessão inicial. E se você então gostou desse conteúdo, já compartilha com o máximo de pessoas, deixe o seu like, a sua curtida, o seu comentário. Aliás, deixe a sua sugestão de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.